Olá, este é o podcast Pensando o Espiritismo, episódio 2, a reencarnação como princípio básico do Espiritismo. Falamos no episódio anterior sobre justiça divina e, consequentemente, adentramos em um tema primordial para o Espiritismo, a reencarnação. Assim sendo, decidimos trazer um maior detalhamento sobre o assunto, inclusive com referências e contextualizações históricas. Certo que em alguns momentos faremos citações de textos alheios à codificação. Contudo, a intenção foi elucidar a própria origem do conceito de reencarnação para o Espiritismo. Para os materialistas, que acreditam apenas na existência do corpo físico, a morte orgânica é o fim da existência. Já para os espiritualistas, ante a crença na existência de um princípio independente do corpo físico, alma ou espírito, com a morte do corpo esse princípio poderia ter os seguintes destinos: o retorno para uma alma universal ou para Deus, como defende o panteísmo, o sono profundo, como professam algumas religiões cristãs protestantes, a eternidade no céu ou no inferno, como prega o catolicismo e o islamismo, guardadas divergências de semântica. E, por fim, a possibilidade de uma outra existência ou encarnação, como ensina o hinduísmo ou budismo, algumas vertentes do judaísmo e o espiritismo. Segundo o historiador Heródoto, os primeiros a tratarem sobre o princípio da reencarnação foram os egípcios, por volta do ano de 3100 a.C. Já para os estudantes da Cabala judaica, a reencarnação está referida em diversas partes da Torá, datada de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Na sequência da cronologia histórica, foram as religiões indianas que trataram sobre o assunto, tanto o hinduísmo no ano de 1500 a.C., quanto o budismo no ano V a.C. O tema também foi tratado em textos de pensadores da Grécia Antiga, dentre eles Pitágoras, no século VI a.C., Sócrates e Platão, ambos no século V a.C. Por fim, a reencarnação também é citada em textos de pensadores do cristianismo primitivo, vertente que perdurou até o século III depois de Cristo. É importante destacar, como já foi dito, que no cristianismo primitivo, os cristãos falavam abertamente sobre reencarnação e comunicação com os espíritos. Aqui destacamos algumas obras, dentre as quais o Livro do Pastor, O Pastor de Hermas, obra literária cristã do século II d.C. e considerada como parte do cânon bíblico no período inicial do cristianismo. O livro é composto de 5 visões tidas por Hermas, um escravo liberto. Assim dispõe parte do texto. Por que foram essas pedras tiradas de um lugar profundo e em seguida empregadas na estrutura dessa torre? Porque já não estavam animadas pelo Espírito? Era necessário, diz-me o Senhor, que antes de serem admitidas no edifício, fossem trabalhadas por meio da água. Não poderiam entrar no reino de Deus por outro modo que não fosse despojando-se da imperfeição de sua primeira vida. Livro do Pastor, capítulo 3 e 16, itens 3 e 5. Já Agostinho de Hipona, conhecido popularmente como Santo Agostinho, em sua obra autobiográfica, Confissões de Agostinho, traça o seguinte questionamento: não teria minha infância atual sucedido a uma outra idade antes dela extinta? Antes mesmo desse tempo, teria eu estado em algum lugar? Seria alguém? Analisando algumas passagens bíblicas, podemos notar que o tema da reencarnação e da comunicação com os espíritos é algo bem presente. Vejamos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias.
Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 4. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Ainda nas Escrituras podemos citar mais alguns trechos. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo a vocês: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Marcos, capítulo 9, versículos de 9 a 13. E por fim, podemos destacar o diálogo de Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? João capítulo 3, versículos de 1 a 12. Apenas no ano de 553, no segundo concílio de Constantinopla, é que foi rejeitada a doutrina de Orígenes. Orígenes de Alexandria ou Orígenes de Cesareia, teólogo, filósofo neoplatônico e padre grego que viveu entre 185 a 254 d.C., um dos maiores escritores da Igreja Antiga, deixando cerca de 600 obras e que defendia abertamente o princípio da reencarnação. Assim foi determinado no concílio. Se alguém diz ou sustenta que as almas humanas pré-existiram na condição de inteligências e de santos poderes, que tendo-se enojado da contemplação divina, tendo-se corrompido e através disso, tendo-se arrefecido no amor a Deus, elas foram por essa razão chamadas de almas e para seu castigo mergulhadas em corpos, que ele seja anatematizado. O Espiritismo, por sua vez, 12 séculos depois, retoma dentro da tradição cristã o conceito de reencarnação. Mas afinal, qual a lógica da reencarnação para o Espiritismo? Antes de responder, devemos primeiramente analisar algumas questões formuladas por Kardec aos Espíritos na pergunta 222 do Livro dos Espíritos. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade
para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Porque alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Por sua vez, também propõem os seguintes questionamentos, que talvez sejam de todos. Por que alguns nascem dotados de perfeita complexão física, enquanto outros nascem com problemas que comprometem inclusive a capacidade cognitiva? Por que alguns nascem na miséria, enquanto outros no seio de famílias abastadas? Por que alguns nascem em meio a guerras e outros em estados pacíficos de civilização avançada? Por que alguns já nascem mortos, outros nascem e têm mortes prematuras, enquanto outros perduram por um século ou mais? Nestes termos, diante das condições tão díspares entre os indivíduos, poderíamos questionar se haveria justiça divina sem o princípio da reencarnação. Haveria de fato um equilíbrio mantido por uma inteligência suprema se os homens estivessem fadados apenas à aleatoriedade genética ou à sorte de nascer em condições mais favoráveis? Merece destaque aqui a resposta dada pelos espíritos quando Kardec questiona qual a finalidade da reencarnação, isto é, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Obviamente, o tema é recorrente em toda a codificação, mas neste trecho extraído da Revista Espírita de novembro de 1864, Kardec condensa de forma bastante coerente a epistemologia do princípio da encarnação. Mas se já vivemos, por que não reviveríamos ainda? Porque esta existência seria a última? Se renascemos com o desenvolvimento intelectual realizado, a intuição que trazemos das ideias adquiridas é um fundo que ajuda à aquisição de novas ideias, que tornam o estudo mais fácil. Se, numa existência, o homem for apenas um matemático pela metade, precisará de menos trabalho para ser um matemático completo. É uma consequência lógica. Se tornou mais ou menos bom, se corrigiu de alguns defeitos, terá menos dificuldades para tornar-se ainda melhor, e assim por diante. Nada do que adquirimos em inteligência, em saber e em moralidade fica perdido. Quer morramos jovens ou velhos, quer tenhamos ou não tempo de aproveitá-lo na existência presente, colheremos os seus frutos em existências subsequentes. Muitos questionam: então por que a reencarnação nunca foi comprovada? Primeiramente respondo com minha experiência pessoal. Quantos dos que questionam a reencarnação já participaram de uma reunião mediúnica de pronto-socorro espiritual ou desobsessão? A comunicação com as consciências desencarnadas, espíritos de pessoas falecidas, é tão clara quanto uma conversa com uma pessoa encarnada, e em boa parte dos casos, esses espíritos relatam expressamente fatos e situações vividas com o obsidiado em vidas anteriores, na qual tiveram dissidências, e as quais de alguma forma ainda se estendem ao longo de novas existências. Mas isso não é um tipo de esquizofrenia por parte do médium? Seria muito mais fantástico um médium conseguir reunir mais de 30, 50, 100 personalidades que a real comunicação com o espírito desencarnado. Mas e quanto ao charlatanismo? Os casos mais midiáticos envolvem dinheiro, poder e desvio de finalidade. Mas qual o ganho material dos milhares de médiuns que saem do sossego de seus lares à noite ou após um dia extenuante de trabalho e dirigem-se a uma casa espírita para ceder parte de seu corpo físico como instrumento de comunicação de um espírito em sofrimento, o qual muitas vezes reflete seu próprio mal-estar físico ao médium, ou irado, o qual muitas vezes ameaça fazer mal ao médium? O charlatanismo existe, mas pela lógica ele denota um ganho financeiro ou alguma vantagem ao charlatão, o que não se observa em um trabalho sério dentro do espiritismo, para o qual a única vantagem oferida pelo médium é a sensação de realização do bem e da concretização do exercício da caridade. No mais,
Para aqueles que se interessam por linhas de pesquisa científicas, indico o árduo e longo trabalho de uma vida efetuado pelo médico psiquiatra canadense-americano Ian Stevenson, professor PhD da Universidade da Virgínia, falecido em 2007, o qual deixou cerca de 10 livros e inúmeros artigos a respeito do tema, em um estudo que envolveu mais de 3.000 casos com relatos de crianças que se lembravam, desde a primeira infância, de detalhes de sua vida anterior, chegando até mesmo a levar os atuais pais em seus antigos endereços e reencontrando seus antigos familiares, dos quais lembravam-se dos nomes e de detalhes da vida que não poderiam ser acessíveis de outra forma senão pela lógica da reencarnação. Concluo da seguinte forma: em consonância com o que foi tratado no episódio 1, o princípio da reencarnação encontra-se intimamente atrelado ao conceito de justiça divina. Uma vez que não fosse a reencarnação, não haveria justificativa para que indivíduos nascessem em situações tão desiguais, seja em termos de saúde física ou financeira, a não ser que se relativizasse a equidade de Deus. No mais, a reencarnação atribui ao próprio indivíduo a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, sendo que a partir do momento que tomamos consciência, alcançada pela constante autoanálise e autoconhecimento, da necessidade de nos aprimorarmos, devemos buscar incessantemente a depuração das arestas morais, eliminando gradualmente o egoísmo, a vaidade e o orgulho, e o aperfeiçoamento intelectual, alinhados com a lei universal do progresso e com os ensinamentos de Jesus no tocante à compaixão e à caridade. Se gostou do nosso conteúdo, considere inscrever-se no canal e deixar seu like. Muito obrigado a todos e até a próxima!